O envelhecimento da pele é inevitável, mas é possível, através de inúmeros métodos de rejuvenescimento, retardar as primeiras rugas, manchas ou linhas de expressão e ter uma aparência mais jovem. Doutora Ana, existem muitos mitos e verdades sobre os procedimentos. Por exemplo, costumam dizer que o Botox vicia. Isso é verdade ou é um mito? Na verdade, assim, o vício é o vício emocional, entre aspas. Por quê? Depois que a gente faz, se olha no espelho, aquilo vira um vício. Nossa, Não deixa mais de fazer. Olha, dificilmente uma pessoa que fez não vai fazer novamente. Né? Agora, claro, existe a resistência ao Botox, que é como eu falei antes, se aplicado com muita frequência, quantias exageradas. Mas, claro, o profissional sempre vai conduzir isso da melhor forma para evitar que isso aconteça. Existem contraindicações para o preenchimento? Sim, por exemplo, pessoas com algumas doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, esse tipo de doença, infecção na pele, no local do preenchimento. Então, mas assim, são poucas as contraindicações, né? Claro, pessoas que têm problema de pressão, diabetes não controlada, né? Então são situações assim que a gente evita fazer o procedimento porque a prioridade realmente é tratar aquela doença de base. Então deixamos para uma segunda etapa. E a aplicação tanto do Botox quanto do preenchimento, ela costuma deixar hematomas na pele? Eventualmente isso pode ocorrer, por quê? Porque como a gente entra com agulha, por mais que a gente seja cuidadoso, né? Se tem uma veinha que aparece desviada, essa veinha, pode acontecer. No Botox não é tão comum porque a agulha é bem fininha, não é frequente isso acontecer. No preenchimento pode eventualmente acontecer, dependendo da profundidade, mas a gente conhece a anatomia, conhece onde passam os vasos maiores, então tem-se todo esse cuidado para evitar essas complicações. E no preenchimento na área aplicada, ele perde a sensibilidade? Não perde. Não é para se perder sensibilidade. É um mito, então? Sim. Uhum. E quanto às expressões faciais, a pessoa perde a expressão facial no momento que aplica tanto o Botox quanto o preenchimento, ou é só em função da quantidade que fica tipo Ana Maria Braga? Ela olhou para mim para eu me comprometer, né? Viu? Na verdade é assim, o perder a expressão facial é, por exemplo, não levantar a testa com tanta frequência, quando vai sorrir não marcar tanto a ruguinha do sorriso, mas claro, tudo depende de quantidade. Então a gente tem que fazer o procedimento e tentar tornar a pessoa mais próximo da fisionomia que ela tem, né? Então eu digo assim, é corrigir e melhorar. Dá para modificar? Dá, mas tem que ser muito ponderado, muito cuidadoso. E o preenchimento pode ser aplicado em qualquer tipo de pele? Ou existe algum tipo de pele que ele é menos indicado? Pele mais fina? Não existe contraindicação em relação a isso. O que pode acontecer é, conforme a indicação, a profundidade que ele vai ser injetado. Mas em relação à pele não há problema algum. E depois de fazer as aplicações, tanto do Botox quanto do preenchimento, quais são os cuidados mais comuns ou os principais cuidados que a paciente tem que ter logo após a aplicação? Assim, logo após a aplicação do Botox, o cuidado maior é não mexer na região onde foi aplicado, porque até que essa toxina se fixe ali no músculo, ela leva um tempo, então se a gente mexe, ela pode migrar para um lugar que a gente não deseja. Né? São cuidados, mas assim, não fazer atividade física intensa no dia que aplica, evitar consumo de bebida alcoólica naquele dia, mas são cuidados bem tranquilos. No caso do preenchimento, como pode eventualmente ficar um pouquinho inchado, talvez ter algum hematomazinho, a gente normalmente dá a bolinha de gelo para aplicar no local onde fez o preenchimento. A gente orienta o paciente que não se exponha a fontes de calor, então não ficar perto de lareira, não ir, eu costumo dizer, olha, é dia fora da cozinha, então evitar cozinhar naquele dia por causa do calor. Então seriam cuidados mais... A exposição ao sol também? Aí a exposição ao sol é para todos os procedimentos.
né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque o sol provoca o fotoenvelhecimento, mancha a pele. Então, são cuidados assim que a gente tem que ter, fazendo ou não procedimento é importante. O Botox tem que cuidar para não deitar logo também, né? Não deitar em cima do rosto logo em seguida. Sim. Quer deitar? Pode deitar. Barriguinha para cima, né, mais sentadinha, mas não se apoiar no rosto, não deitar em cima do rosto. E até a forma de logo passar no o início. creme depois também tem que ter um cuidado diferente, né? Depois que tu aplicou o Botox, Não necessariamente. não, ele Não, porque depois que ele se fixou no músculo, não tem problema nenhum. Isso leva em torno de umas 4 horas. Mas daí para ele durar mais, tu não tem que cuidar ou tu pode massagear naquele local. Depois pode, sem problema Pode? nenhum. Só Pode. evitar as 4 horas. Sim, é mais ou menos esse tempo. Eu sempre ouvi dizer que na real tu teria que cuidar um pouquinho ao passar o creme, tipo passar de uma maneira mais tranquila, mais leve e não massagear muito. Não tem isso. Não? Isso é mito. Sim. Pode E a passar tranquilamente. aplicação do Botox. Se fez a aplicação e pode ter o retoque da 15 dias, né? Sim, Porque o sim. resultado não é imediato, né? Sim, E exatamente. aí, se a paciente não gostar, quiser mais, tem como fazer o retoque depois de 15 dias, isso? É bem lembrado, assim. Normalmente, em torno de 15 dias após a primeira aplicação, a gente pede para a paciente que retorne, a paciente e o paciente, porque hoje em dia, assim, os homens também estão ia falar se cuidando isso agora, bastante, é. bastante. Eu ia perguntar agora, que a Exatamente. gente está comentando como se fossem procedimentos só Mulheres, femininos. né? Não, Os homens também. porque a gente está perdendo tudo, né? Eles pegaram até a depilação nossa, né? Pegaram. Porque eu digo assim, as coisas, né, de uma vez... Não, mas a depilação é bem boa. que É bom, pegue, ótimo, né? ótimo. Porque é muito dolorido. Isso aí. Mas eu digo, nunca imaginei que os homens fosse... fariam. Exato. É, Sobrancelha, vaidosos rímel, também. essas coisas todas. Então eu digo, a gente tá... Agora os procedimentos estéticos, esses também. Mas que bom que os gaúchos estão fazendo, né? Sim. Porque geralmente os outros estados já faziam, mas o gaúcho... É mais machista, Imagina se eu né? vou fazer. É mais gaúcho o gaúcho machista, eu vou ter né? vontade. Eu aguento no osso. Isso. Agora quero mesmo. Não ia aparecer ainda não. Aguento mais no osso, não. Não, mas só voltando ao que tu perguntaste. Então, assim, 15 dias volta e aí a gente vai olhar, porque o que acontece? Pode precisar um pouquinho mais de um lado do que do outro, né? Então, Perfeito. essa avaliação é bem importante. E com relação, assim, a essa reaplicação em torno de 15 a 20 dias, e o tempo máximo que a gente tem para fazer essa reaplicação é 30 dias, porque senão acontece o efeito vacina do Botox, que aí é o se acostumar. Se a gente começa, olha, em 30 dias faz, ai, quero mais, lá 40 dias repete, não pode fazer isso, por quê? Porque aí a gente vai começar a produzir anticorpo contra aquela proteína, contra o Botox. Então ele vai começar a diminuir cada vez menos efeito. Então tem pessoas que já nem faz mais efeito, ou faz aquele efeito assim inferior ao que fazia no início, dura muito menos, isso aí. E o preenchimento, ele é feito um retoque depois de 15 dias ou não? Como ele é imediato? O preenchimento assim, aí a gente espera em torno de 30 dias, porque existe um pouquinho de edema, então tem que esperar passar todo o edema, como se fosse assim, ele assentar naquele local e ficar como, em 30 dias a gente já tem o resultado. Então pode sim fazer alguma correção eventual se for necessário. Em geral, não é necessário. Mas em algumas situações pode ser que sim. Pode ser que volte, então. Outra coisa, doutora, que se pergunta, que né, na verdade a pele é o maior órgão, né, do corpo humano, e a gente fala e especificou bastante no rosto, mas na verdade o corpo todo, né, a pele do corpo todo merece um cuidadinho especial, bem menor do que o do rosto. Porque assim, a preocupação maior com o rosto na nossa região, porque aqui é mais frio, Isso. a gente se esconde mais, então os cuidados que nós temos são diferentes de quem mora no Nordeste, Rio de Janeiro, Exato. então lá se preocupa muito mais com o corpo do que nós. Então é importante a hidratação, mas eu digo assim, muito mais os hábitos mesmo, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, tomar bastante líquido, então tudo isso vai se traduzir refletir. com certeza. Perfeito. Meninas, muito bom o nosso papo de hoje. Mas enquanto a tão esperada fórmula da longevidade ainda não foi criada,
a solução é investir na prevenção. Afinal, onde reside a juventude? Será no Botox? No puxa aqui, estica lá? Com certeza, nunca haverá Botox para o cérebro, plástica para a mente e silicone para a alma. O que está acabando com as relações entre as pessoas é a superficialidade, o excesso da aparência e a falta de conteúdo. A juventude não reside no corpo físico, mas sim no espírito. Com esse pensamento, nós encerramos o programa Mulheres da Conecta Mais, aqui no Espaço Prisma, e agradecemos imensamente a nossa convidada, a doutora Ana Cláudia, que esteve conosco hoje, fazendo colocações maravilhosas a respeito da nossa pauta, que foi o rejuvenescimento facial. Muito obrigada pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço pelo convite e me coloco à disposição para conversarmos tanto informalmente como de uma forma mais formal. Fiquei muito contente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Ficamos por aqui e nos encontraremos na próxima semana. Esse foi o programa Mulheres da Conecta Mais. Uma boa noite a todos.